Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quarta-feira, nossa quarta da palavra, e neste mês de novembro nós estamos rezando e refletindo acerca do chamado à santidade. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre como viver a santidade no mundo atual. Muitas vezes pensamos que a santidade é coisa do passado, que santidade não é chamado para todos, mas a santidade é uma vivência cristã do seguimento de Jesus, tendo em nós os mesmos sentimentos que nele havia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre estar no seu coração. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E a leitura que nós escolhemos para a nossa meditação hoje está na carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses 2, 1 ao 11. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completa a minha alegria, conservando o mesmo pensar, o mesmo amor, em uma só alma, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si mesmos. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto, que é um hino chamado um hino cristológico das primeiras comunidades cristãs, revela para nós aquilo que é, talvez, a ética cristã e a verdadeira espiritualidade. Paulo começa recomendando à comunidade que evite todo tipo de competição, de busca dos próprios interesses, de toda a rivalidade, ou seja, tudo aquilo que divide a comunidade faz mal. Por outro lado, Paulo diz: complete a minha alegria, tendo em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E quais são esse modo de sentir de Jesus? E aí Paulo, o hino complementa esse modo de sentir de Jesus, pois ele, sendo da condição divina, ou seja, sendo igual a Deus, ele abre mão, ele esvazia dessa condição divina, fazendo-se humano. E não apenas humano,
mas se tornando escravo, servo de todos, assumindo a morte de cruz para nos salvar. Se Cristo humilhou-se a si mesmo, Ele nos deixou também esse caminho de esvaziamento como uma proposta de santidade. Então, o primeiro caminho de santidade apresentado hoje por São Paulo é essa capacidade de esvaziar-se de si mesmo, de se livrar de toda disputa, competição, vanglória e buscar os sentimentos de Jesus. Como viver na comunidade esses sentimentos de Cristo? No mundo da competição, no mundo do status, no mundo egoísta, individualista, parece que a proposta de Jesus é o contrário. Fazer o outro superior a mim mesmo. Não buscar a minha glória, mas o bem do outro. Não buscar o meu interesse, mas o bem e o interesse do outro. É um caminho de santidade que essa carta de São Paulo, esse hino cristológico, nos apresenta. Então você na sua casa, depois, com tempo, pudesse rezar e meditar cada frase desse texto. É um verdadeiro tratado da santidade, pois nele se resume a ética cristã e a espiritualidade. E o Papa Francisco, nos comentando um pouquinho esta carta e falando da santidade no mundo atual, ele nos apresenta 5 passos ou 5 características para a vivência da santidade no mundo atual. A primeira característica para a vivência da santidade, diz o Papa, é a suportação, paciência e mansidão para superar o desafio da ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece. Primeira característica, portanto, suportar com paciência e mansidão as adversidades da vida. Não que nós não vamos lutar pelos nossos direitos. Não que vamos aceitar a injustiça, mas não perder a paz interior. É aquilo que as bem-aventuranças dizem. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Segunda característica é a alegria e o sentido de humor. Para suportar o desafio do negativismo e a tristeza. Não há santidade na tristeza. Manter-se o senso de bom humor, mesmo diante das crises, das dificuldades, isso é sinal de santidade. A terceira característica é a ousadia e o ardor para superar o desafio da assédia cômoda, consumista e egoísta. Parece que muitas vezes nós desistimos de lutar. Muitas vezes desistimos de buscar. E a preguiça acaba dominando até mesmo o nosso caminho espiritual, o nosso caminho existencial. Então é preciso ousadia e ardor para superar a assédia cômoda. A quarta característica é a vida em comunidade. Para superar o desafio do individualismo e tantas formas de falsa
espiritualidade que não nos leva ao encontro com Deus e ao compromisso com o mundo. Toda espiritualidade que não te leva ao encontro com Deus e ao compromisso com o outro é falsa, é fragmentária. E aqui na característica, a oração constante, para centrar a nossa vida em Deus e no seu projeto de amor, superando o egoísmo do autocentramento. Não foi isso que São Paulo recomendou à sua comunidade? Tenha em vocês os sentimentos de Cristo, que foi um homem que viveu para os outros, renunciou à sua própria condição divina para assumir a nossa condição humana. Quantas vezes queremos viver uma espiritualidade centrada em nós mesmos? É preciso essa capacidade de descentramento para deixar Deus ser Deus em nós. Repetindo então as 5 características: mansidão, alegria, sentido de humor, ousadia missionária, vida em comunidade e oração constante. Para que nós tenhamos em nós esses sentimentos de Jesus. Vamos rezar então, pedir que o Senhor nos dê a graça de nós hoje, no nosso cotidiano, no mundo atual, fazermos também esse caminho de santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de reunir sua família, seu vizinho, para realizar hoje a quarta da palavra. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.